Entregue a taça Jules Rimet ao Brasil, foi preciso criar um novo troféu. A obra foi entregue ao italiano Silvio Cazzaniga, que esculpiu 2 atletas a segurarem o globo terrestre em 5 kg de ouro maciço. A taça seria posta em jogo na Alemanha Federal, que com a influência da Adidas ganhou a organização mais uma vez na sequência dos Jogos Olímpicos. Neste caso, os de Munique, em 1972. Quem não apareceu para defender o título foi Pelé. O craque brasileiro tinha 33 anos, mas já se despedira do Screte aos 30, num Maracanã lotado para o aplaudir em julho de 1971. O rei optara por se concentrar no futebol de clubes, no Santos, e depois na criação e a expansão da NASL, a primeira liga profissional dos Estados Unidos, onde funcionou como uma das caras do Cosmos de Nova Iorque. Os brasileiros surgiam mesmo assim entre os favoritos do Mundial. Com eles estavam os alemães federais, campeões europeus de 1972, mas também os holandeses. De fora voltou a ficar Portugal. A última fase de qualificação de Eusébio foi pelo cano com 2 empates nos últimos 2 jogos, com a Bulgária e a Irlanda do Norte. O fracasso alargou-se à generalidade do bloco latino, pois a Espanha e a França também foram afastadas. E a ver pela TV ficaram ainda a Inglaterra, eliminada pela Polónia, ou a União Soviética, que se recusou a jogar a segunda mão do play-off. O adversário era o Chile, no estádio de Santiago, que servira de palco à repressão violenta de Augusto Pinochet após a deposição e suicídio de Salvador Allende. Verdade seja dita, os soviéticos já tinham empatado a 0 em Moscovo e assim, pelo menos, salvaram face. Este Mundial teve pela primeira vez uma equipa da Oceania, no caso a Austrália, e da África subsaariana, o Zaire. E se os australianos ainda fizeram 1 ponto, graças a um empate contra o Chile, os zairenses saíram do torneio vergados a 3 derrotas, com 0 golos marcados e 14 sofridos. Para o folclore, ficou o momento em que o defesa Ilunga saiu a correr da barreira e pontapeou a bola para longe, assim que se ouviu o apito do árbitro, antes de um livre direto favorável ao Brasil, no terceiro jogo. Nem sequer sabem as regras, diziam os comentadores europeus, sempre paternalistas com a África. A realidade, no entanto, era bem mais complexa. O Zaire estava há quase uma década debaixo do regime do sanguinário ditador Mobutu Sese Seko, que apostara na qualificação e depois na campanha da equipa no Mundial como propaganda ao país. A estreia nem correra assim muito mal, 0-2 com a Escócia, mas ao segundo jogo surgiram os problemas. Não só faltou o dinheiro prometido aos jogadores, como o séquito do ditador forçou a escolha dos seus prediletos. O 9-0 da Jugoslávia deixou Mobutu em fúria. Os jogadores terão sabido que se levassem mais de 3 golos do Brasil, tinham a vida em risco. E o chutão de Ilunga não terá sido mais do que uma tentativa de queimar tempo, quando o placar ainda acusava 2-0. Curiosa foi ainda a participação de mais 2 nações, o Haiti e a Alemanha de Leste. Os caribenhos, também em estreia, ficaram na história por terem interrompido a já longa série de imbatibilidade do guarda-redes italiano Dino Zoff. Zoff não sofria 1 golo pela seleção desde setembro de 1972 e chegou ao Mundial com 1097 minutos seguidos de imbatibilidade, mas foi batido por Sanon logo a abrir a segunda parte da partida de estreia das 2 equipas. A Itália ainda ganhou por 3-1, a série de Zoff parou nos 1143 minutos, mas quem passou nesse grupo foram a Polónia e a Argentina. A presença do Haiti também tinha sido uma aposta pessoal do ditador Baby Doc Duvalier, que desviara dinheiro de ajuda humanitária para assegurar o apuramento e colocara toda a pressão em cima da equipa. Durante o Mundial, o defesa Jean Joseph acusou positivo num teste antidoping e desapareceu do hotel, que era frequentado por vários tonton macoute, a temida polícia política do clã Duvalier, ao que se diz para ser transportado a Port-au-Prince para uma audiência pessoal com o ditador. Quanto à Alemanha de Leste, o sorteio colocou-a no grupo dos anfitriões, os alemães ocidentais. Estes já entraram em campo qualificados para a segunda fase, mas perderam por 1-0 com um golo de Sparwasser, jogador do Magdeburgo, que acabou por fugir para o Ocidente anos mais tarde, mas antes da queda do Muro de Berlim. Ora, a derrota para a RFA foi até uma boa notícia, porque implicou que os alemães federais ficaram na metade do quadro oposta àquela em que estavam os outros favoritos, a Holanda e o Brasil. Este Mundial teve uma inovação, é que em vez da eliminação direta, os 8 países que saíam da fase de grupos encontravam-se em 2 grupos de 4, cujos vencedores passavam depois à final.
De um lado, saiu vencedora a Holanda, que se impôs ao Brasil numa tarde diluviana. Do outro, a República Federal da Alemanha, uma equipa feita à base da que já estivera no Mundial de 70, alimentada pela classe de Franz Beckenbauer, cada vez mais o patrão em campo e fora dele. Conta-se mesmo que terá sido por influência do Kaiser Franz e do bloco do Bayern de Munique que Helmut Schön, o selecionador, deixou sempre fora do 11 Günther Netzer, a estrela do Borussia de Mönchengladbach e o único futebolista alemão a rivalizar com o capitão em estrelato. Na final, duas escolas, a classe de Beckenbauer, os golos de Gerd Müller ou os raids do maoísta Breitner, sobressaíam na Alemanha das marcações individuais, simbolizada pelo jogo à antiga de Bertie Vogts. Na Holanda de Cruyff, Neeskens, Krol ou Rezenbrink, impunha-se a nova escola, a escola do futebol total, da defesa zonal e do pressing. Quem ganharia? Vê-lo-emos amanhã, quando o Mundial voltar ao bar.